Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Santo Espírito esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, a liturgia do 19º domingo do tempo comum dá-nos conta, mais uma vez, da preocupação de Deus em oferecer aos homens e mulheres o pão da vida plena e definitiva. Esta realidade se evidencia na primeira leitura do livro de 1 Reis, que nos mostra como Deus se preocupa em oferecer a seus filhos e filhas o alimento que dá a vida eterna. O cenário desta leitura nos mostra o profeta Elias abatido, deprimido e solitário face à incompreensão e à perseguição de que estava sendo alvo. Na verdade, o profeta sentia que havia falhado e que a sua missão estaria condenada ao fracasso e que a sua luta o conduziu a um beco sem saída. Por esta razão, o profeta sente medo e está prestes a desistir de tudo, chegando ao ponto de pedir a Deus a própria morte. Diante desta realidade, Deus, cheio de solicitude para com Elias, dá a ele pão e água, alimentando-o, a fim de dar-lhe a força para testemunhar, mesmo nos momentos de dificuldade e desânimo. Este alimento que Deus concede a Elias no Evangelho de São João prefigura o pão descido do céu, alimento oferecido por Deus. No entanto, para que este pão sacie definitivamente a fome de vida que reside no coração dos seguidores de Jesus Cristo, é preciso fazer como Elias, isto é, despertar do sono. No caso dos homens e mulheres odiernos, do sono da autossuficiência, do orgulho, e comer o pão do céu. E assim, fortalecido, retomar o caminho até chegar ao Monte Santo, a morada eterna junto de Deus. Por fim, a segunda leitura de São Paulo aos Efésios mostra-nos as consequências da adesão a Jesus, o pão da vida. Isto é, quando alguém acolhe Jesus como o pão que desceu do céu, torna-se um homem novo, que renuncia à vida velha do egoísmo e do pecado e que passa a viver a caridade a exemplo de Cristo. Na verdade, aqueles que aderem a Jesus, o pão da vida, tornam-se verdadeiros imitadores de Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, nesta liturgia desse 19º domingo do tempo comum, nós somos chamados a nos revigorar a nossa fé em Cristo Jesus, que vem
gratuitamente nos alimentar, nos saciar da fome de esperança e de fé, através do pão da Eucaristia. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos dá esperança, e aquele pedacinho de pão que nós recebemos na Santa Missa, que é o pão descido do céu, o Senhor Jesus não quer encher o nosso estômago, mas o Senhor Jesus quer encher-nos de esperança, de fé e de alegria. Neste final de semana, a Igreja do Brasil está celebrando a abertura da Semana Nacional da Família. Também nesse domingo, nós estamos celebrando o Dia dos Pais. Por isso, queremos pedir a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que abençoe as nossas famílias. Em especialmente abençoe os nossos pais, as nossas mães, que não desanimem da missão que compete a eles, a missão de anunciar a boa nova do reino de Deus a seus filhos e filhas. Como o profeta Elias estava desanimado, estava entristecido, pois via que a sua missão havia falhado, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, o alimenta. Por isso é também preciso nós levantarmos-nos da nossa zona de conforto, irmos ao encontro do Senhor na Santa Missa, nos abastecermos da palavra de Deus e do pão do céu, a Eucaristia, a fim de que, com a graça de Deus, possamos ser verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor, profetas e profetisas, dando testemunho da boa nova do reino de Deus àqueles que estão próximos de nós, que são os membros de nossas famílias. Que o Deus de bondade e de amor, que outrora no Antigo Testamento alimentou os profetas a continuarem a sua missão, alimente-nos a nós hoje, batizados, incorporados na Igreja de Jesus Cristo e chamados a sermos sal da terra e luz do mundo, a sermos também nós anunciadores da boa nova do reino e não desistirmos diante das dificuldades e obstáculos que enfrentamos. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos cubra com seu manto sagrado e cubra as nossas famílias com seu manto, a fim de que das nossas famílias possa surgir santas e abençoadas vocações, sendo que neste mês de agosto também nós estamos rezando pelas vocações sacerdotais e religiosas e neste final de semana rezando pela vocação da família do ser Pai. Que Deus os abençoe e que tenhamos todos um santo e abençoado final de semana.